Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e eu vou gravar agora mais uma videoaula sobre geometria analítica e fazer alguns exemplos a respeito da aula anterior, que foi o conteúdo de distância entre dois pontos. Vocês uma questão aqui que fala o seguinte: a distância do ponto A distância do ponto A e 1 ao ponto B 0 e 2 é igual a 3. Então a distância do ponto A ao ponto B é igual a 3. Ele quer saber qual o valor da abscissa A, ou seja, qual o valor de A. Qual o valor de A? Como é que eu faria essa questão aqui utilizando o GeoGebra? Vou mostrar para vocês aqui quais seriam as possibilidades. O ponto A ele pode ser colocado aqui. Vou editar ele. Eu vou editar esse ponto aqui, ver se eu consigo editar ele. Propriedades. Mostrar como é que faz ele no GeoGebra. Hoje vou dizer que o ponto A aqui ele vai ser 1 e A. 1 e A. Quando eu colocar o A aqui, eu vou fechar aqui a tela. Ele vai dizer que está inválido aqui. Então não posso colocar o valor aqui de A. Poderia até colocar um valor aqui. Posso até fazer o seguinte: vou retirar esse ponto aqui, apagar ele. Vou chamar aqui de ponto A. Aí vou colocar entre parênteses 1 e o A. Vai criar um controle deslizante para esse ponto. No caso seria para o valor de A de 1. Se eu colocar o ponto A aqui, deslizante. Só que eu não vou fazer isso, eu vou deixar para uma outra videoaula explicar melhor isso aqui. Eu vou fazer só o cálculo mesmo. Vamos utilizar aqui o processo de resolução da distância dos pontos. Vamos usar aquela fórmula conhecida que eu passei na videoaula anterior, que é distância de A até B, que vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Aí como é que ficaria isso aqui? Vamos substituir aqui. A distância de A até B ela vale 3, igual a raiz quadrada de quem é o x2? x2 seria quem? Seria o 0 menos quem? Menos o A, que é o x1, isso ao quadrado, somado com y2 vale 2 menos y1 vale 1, isso também ao quadrado. Então 3 vai ser igual a 0 menos A vai dar menos A. Então vai ficar o que? Menos A ao quadrado mais 2 menos 1 vai dar 1. 1 ao quadrado é igual a 1 mesmo. Nesse caso aqui eu posso fazer 3 igual a raiz quadrada de menos A ao quadrado vai ser o que? Menos A vezes menos A, que é igual a ao quadrado mais 1. Eu posso fazer
dos dois lados da equação elevando ao quadrado, para retirar esse radical aqui, e vai ficar o que? 3 ao quadrado igual a 9, igual, retirando de dentro vai ficar o que? A ao quadrado mais 1, fora. Deixa eu colocar aqui para continuar aqui, desse lado aqui. Ficaria como? Ficaria a ao quadrado mais 1 igual a 9. Nesse caso aqui vai ficar a ao quadrado igual a 9 menos 1, a ao quadrado vai ser igual a ao quadrado vai ser igual a 9 menos 1 dá 8, e a é igual a raiz quadrada de 8. Porque eu posso fazer isso aqui, então ficaria como? A raiz quadrada de 8, se eu fatorar esse 8 aqui, vou mudar para outra tela aqui para explicar melhor, eu posso fazer o que? Eu posso fazer o 8, fatorando ele, vai ficar 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 vai dar 1. Então eu vou ter que 8 é igual a 2 elevado ao cubo. Então no caso a raiz quadrada de 8 ela vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Eu posso fazer isso aqui igual a quem? Igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Separando aqui, utilizando a propriedade de potência como a mesma base. Se eu dividir isso aqui, eu posso ficar o que? Com raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Eu vou usar a propriedade em que a raiz de AB é igual a raiz de A, no caso aqui raiz enésima, raiz de A vezes a raiz de B, no caso aqui raiz enésima. Tudo isso aqui são propriedades, não são regras, são propriedades. Então isso aqui eu vou fazer que vai ficar o que? Essa potência aqui eu vou usar uma outra propriedade da radiciação, que raiz enésima de A elevado a M. Eu posso ficar isso aqui, com essa propriedade que diz o seguinte, que isso aqui vai ser igual a A elevado a N, a M sobre N. M sobre N. Então no caso aqui vai ficar aqui 2 elevado a 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2. Nesse caso aqui eu posso cancelar isso com isso aqui. Vai ficar 2 elevado a 1, que é o próprio 2. E vai ficar 2 vezes raiz de 2, que essa vai ser a resposta da equação. Ou seja, o valor de A, ele vai ser igual, de A ele é igual a 2 raiz de 2. Então essa aqui é a questão que foi proposta no início da aula. Essa aqui é uma questão que eu estou respondendo. Agora vamos fazer outra questão aqui. Novo, vamos gravar, iniciar outra questão. Aqui também vou apagar também aqui, para iniciar outra questão também. Eu vou copiar agora aqui essa questão aqui para poder ficar melhor de visualizar. Não copiar a outra, mas eu vou copiar essa agora. O que é que diz a questão aqui? Ela fala o seguinte: um ponto P, ele pertence ao eixo das abscissas. Um ponto P pertence ao eixo das abscissas, pertence ao eixo, pertence a X, certo? E é equidistante aos pontos A menos 1 e 2 e B
certo? 1 e 4. Então, quais são as coordenadas do ponto P? Nesse caso aqui, eu vou usar o GeoGebra para poder mostrar como é que essa questão aqui é montada. Então, aqui no caso aqui, eu vou chamar de ponto A. Esse ponto A ele vai ser menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Menos 1 para X e 2 para Y. Aqui, ó, que é o ponto A. O ponto B, ele é 1 e 4. Ou seja, 1 para X e 4 para Y. E ele fala, a questão fala que o ponto P ele pertence ao eixo das abscissas. E é equidistante. É equidistante de quê? Desses dois pontos aqui. Ele quer saber quais são as coordenadas do ponto P. Se ele pertence ao eixo das abscissas, então o que acontece? Esse ponto aqui ele vai ser um ponto localizado em cima do eixo. Ele vai ter uma coordenada, no caso aqui, uma coordenada para X, vai ser um valor qualquer, e para Y vai ser 0. Logo, eu posso ter o seguinte, posso ter aqui a distância desse ponto, distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. É assim que se resolve essa equação aqui. Então nós vamos montar isso aqui a partir disso aqui. Como que eu vou fazer isso aqui? Vou apagar essa tela aqui. Apagar a tela aqui. Eu sei que o ponto P ele tem uma coordenada X e uma coordenada 0 para Y. Então vamos montar aqui a equação. No caso aqui é o seguinte, vai ser como? Raiz de P até A. Ou seja, quem é o valor de X? É X. Não sei quem é X. Menos quem? Menos 1, que é o valor de A, isso ao quadrado, mais o ponto de Y aqui vai ser 0, menos 2, ao quadrado. Então no caso aqui vai ser como? Vai ser igual a quem? A distância do ponto P a ponto B, ele é o que? X menos quem? Menos 1, isso ao quadrado, mais o ponto de Y vai ser quanto? 0 menos 4 ao quadrado. Então no caso aqui eu posso fazer o seguinte, já posso pegar e jogar calcular, elevar tudo ao quadrado aqui para retirar esse radical. Então eu posso ficar aqui com x menos com menos dá mais 1 ao quadrado mais 0 menos 2 é menos 2 ao quadrado igual x menos 1 continua sendo ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Nesse caso aqui, como é que nós vamos ficar aqui? Eu posso dizer foi o seguinte, x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, eu vou usar aquela propriedade dos produtos notáveis, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 mais menos 2 ao quadrado é igual a 4. Isso vai ser igual a quem?
Isso aqui também é produto notável, também vai ser x ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos 2. X mais 1. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. E eu posso já fazer o seguinte, já está tudo somando aqui, eu posso eliminar. Posso cancelar isso com esse. Posso cancelar esse com esse. E vai ficar o que? Vai ficar só 2x mais 4 igual a menos 2x mais 16. Nesse caso aqui vai ser 2x mais 2x igual 16 menos 4, que vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar menos 4 aqui. 2x mais 2x é 4x. Isso vai ser igual a quanto? 16 menos 4 dá 12. X é igual a 12 dividido por 4, onde x é igual a 3. Então eu cheguei nesse raço 3. Terminando o cálculo aqui, passaremos agora para a próxima tela. Então aqui no caso aqui, esse ponto C ele vai desaparecer. Posso apagar ele aqui. O ponto P aqui, eu achei quanto? Ponto P eu achei quanto? Achei para x igual a 3 e achei para o ponto y para o zero que já tinha antes. Então no caso aqui o ponto P ele vai ser quem? Vai ser 3 e 0. Ponto P 3 e 0. Então o que acontece? Se eu traçar um segmento de reta aqui do ponto A até o ponto X e um segmento do ponto B, X não, no caso aqui o ponto P aqui, X né, ponto P. Nesse caso aqui eu vou numerar aqui e vou mudar isso aqui. Pedaços. Chamar de ponto P. P, pronto. Então se traçar um segmento aqui de A até P e um segmento de B até P, esses dois segmentos aqui, eles têm a mesma distância. Ó, tem uma distância. Então nós calculamos aqui que a distância de B até P é a mesma distância de A até P. Então eu vou terminar ela por aqui com esses dois exemplos. Na próxima videoaula eu vou fazer a continuação das aulas, falando sobre coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Certo? A todos, fiquem com Deus.